Bom dia, mais um Café com Mulheres. Café com a palavra de Deus, um tempo nosso de devocional, de estarmos juntas, tomando nosso café, nosso chá e olharmos a palavra de Deus. Muito bem-vindas! Sou Ilaene Schiller, coordeno o Ministério Mulheres Mentoras, sou missionária CEPAL. Uma alegria caminhar com você mais uma vez e nos deixar alimentar pela palavra de Deus nessa manhã, pois nós não vivemos só de pão, mas nós precisamos da palavra de Deus que nos alimenta e nos dá perspectiva diariamente como um maná vindo de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos, quando abrimos a palavra de Deus, buscar nos encontrar com o próprio Deus. Porque quando Deus revela na palavra dele para nós uma nova verdade, é ele mesmo quem está se revelando a nós. Então, em nossas devocionais, devemos buscar a pessoa de Deus, nos encontrar com Deus por meio da leitura da sua palavra. Muito bem-vinda a esse tempo conosco, Café com Mulheres, um tempo com a palavra de Deus. Uma alegria estar com vocês nessa manhã. E hoje queremos conversar mais uma vez de uma casa de mulheres que fizeram a diferença. Falamos da casa da Isabel e da Maria. Toda Maria precisa dessa casa de Isabel. A Isabel precisa ter Maria em sua casa, lugar de acolhimento, lugar de receber perspectivas de Deus, experiências divinas, experiências com Deus juntas, aquelas duas mulheres tiveram em sua casa. Assim também Marta e Maria, uma casa de lugar de serviço e de adoração, quando o serviço precisa estar no lugar certo e é um serviço que vem como resultado da nossa adoração. Vimos de maneira fantástica como aquela viúva do azeite, numa intervenção divina por meio do profeta Eliseu, fecha a porta da sua casa. E ela e o seu filho, sua família, experimentam o milagre da multiplicação do azeite. Aleluia! Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele o será para sempre. Você pode viver este milagre em sua vida, em sua casa, fechando as portas, como Jesus diz em Mateus 6, e orando ao Senhor, e buscando ao Senhor. Você pode experimentar em sua casa o que essas mulheres experimentaram, porque este Deus quer se dar a nós. E nós estamos aqui para receber deste Deus que quer se dar a nós. Só que hoje juntas nesse Café com Mulheres. Muito bem-vinda. Quero compartilhar com vocês de mais uma casa. Hoje nós queremos olhar a casa de Eunice. Casa, um lugar de possibilidades. E quero convidar que você abra a sua Bíblia em Atos 16. Queremos ler os primeiros versículos. Atos 16 diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Até aqui. Atos 16, 1 a 3, depois você pode ler novamente. Quero convidar que você tenha com você ao seu lado um material de anotação. O profeta Abacuque diz que ele está como um atalaia, esperando que Deus responda a sua oração, fale com ele. E ele diz, então, registra a visão. Escreve, registra aquilo que Deus vai falando com você por meio da sua palavra. Não deixe de perder que um pássaro roube esta semente, como diz a parábola do semeador. Escreva aquilo que Deus vai falando com você, uma frase, uma palavra, mas que de maneira especial você entende que Deus fala com você. Bem, Lucas, que escreve o livro de Atos, apresenta Timóteo dizendo assim: havia ali um certo discípulo chamado Timóteo. As expressões havia e certo
elas indicam que Lucas está considerando Timóteo como alguém muito importante no grupo de Paulo. Havia um certo, dá um destaque para Timóteo. E a nossa pergunta é, mas como Timóteo chegou a ser alguém tão importante, um discípulo tão importante? O que aconteceu? Como ele chegou a esse lugar? Pois bem, na época do Novo Testamento, no contexto da época, quando se apresentava alguém indicando o nome do pai da pessoa. E aqui Lucas diz que Timóteo era filho de uma judia crente, indica primeiro a mãe e depois então indica o seu pai como sendo um pai grego. Vamos olhar a situação de Eunice. Eunice, esta judia crente, mãe de Timóteo, estava casada com um grego, um casamento misto. Pensa comigo, ela sendo judia, casada com um grego. Os gregos a olham como uma estranha, tem um outro deus, não é helenista, e ela tem uma outra cultura. Os judeus olham para Eunice, casou com alguém de outro povo, e a lei judaica dizia não pode casar com outros povos, mesmo que ali na Ásia Menor havia algumas, entre aspas, uma flexibilidade maior quanto a isso entre os judeus. Mas em si, Eunice não era do povo grego, mas também não estava entre o seu povo judeu, porque ela estava com seu marido no meio do povo grego ali também. E este é o contexto da Eunice, são as circunstâncias possíveis dela que ela vive. Eunice, neste contexto, mesmo estando no meio dos gregos, ela ensina a Timóteo desde criança as Sagradas Escrituras. Ou seja, ela diz, Timóteo, Paulo fala na carta a Timóteo 1,5, que Eunice e Lóide, sua mãe, avó de Timóteo, chegam à fé, possivelmente ali, Atos 14, quando Paulo a primeira vez chega ali em Listra e é apedrejado, e sofre toda uma perseguição. Então, ali, possivelmente, Eunice e Lóide chegam à fé cristã. E com isso, então, ela influencia Timóteo a chegar à fé cristã também. Atos 16, quando em Atos 14 ela chega à fé cristã, é possível que Timóteo chega um pouco depois, ainda em Atos 14, conhecendo quando Paulo está ali, talvez ali na época do apedrejamento, mas Paulo deixa claro que primeiro Lóide e Eunice chegam à fé cristã e seu filho e neto Timóteo chega depois à fé cristã, mas neste contexto ainda de Atos 14. Mas é interessante que Eunice, sendo talvez uma das primeiras ali em Listra que chega à fé cristã, tem esta influência sobre a vida de Timóteo. E quando chega em Atos 16, entre Atos 14 e Atos 16, há um tempo de mais ou menos 1 ano e meio. Quando chega em Atos 16, Lucas já se refere a Timóteo como um discípulo exemplar. Atos 16, 2 diz que as pessoas davam bom testemunho dele. A palavra testemunho aqui é muito impactante. O que fez com que Timóteo chegasse ao ponto de ser um discípulo exemplar em menos de 1 ano e meio, a contar da sua conversão na primeira viagem missionária de Paulo em Atos 14, agora em Atos 16, começando uma segunda viagem missionária. O que acontece nesse meio? Num período de 1 ano e meio, Timóteo se torna um discípulo exemplar. E é interessante que quando ali diz que ele dá bom testemunho, a palavra no original é martureu. Martureu é a palavra também indicada lá em Atos 6, quando eles escolhem os 6 que vão servir ali, os diáconos que vão servir ali. Eles dizem que são homens de boa reputação, ou seja, eles têm um caráter.
eles têm uma figura pública respeitável, eles têm um bom testemunho, são homens idôneos, fiéis. Neste sentido, Paulo é usado para Paulo a mesma palavra, dava bom testemunho, que é usada para esses homens de Atos 6. O que contribui, pode ter contribuído para, nesse período, Paulo ter se tornado um homem de bom testemunho, um discípulo de bom testemunho? Primeiro, porque Timóteo já tinha uma base fundamental fantástica. Paulo leva Timóteo à conversão em Atos 14, mas Timóteo já vem desde a sua infância com um fundamento muito forte sobre o qual ser edificado a sua fé cristã. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia o Deus de Israel. Então, e Paulo cita isso, que sua mãe, Eunice Lloyd, tem esta influência sobre a vida de Timóteo. Então, esta base é muito importante para que agora Timóteo, após a sua conversão, se transforme seja transformado em um discípulo exemplar, que os outros possam olhar. Nessa época, Timóteo tem mais ou menos 20 anos, e com isso ele passa a seguir com Paulo em suas viagens missionárias. E em suas viagens missionárias, vai andando, em certo momento, Paulo envia Timóteo a Filipos, porque tem lá na igreja de Filipe uma confusão, um conflito que precisa resolver. Depois Paulo deixa Timóteo como um pastor interino em Éfeso, e é ali em Éfeso que tem as dificuldades, o povo não está com Paulo junto, está só com Timóteo ali, e não quer validar Timóteo na sua autoridade, porque ele é muito jovem, e Paulo diz que ninguém deve desprezar a mocidade dele, em todo esse contexto. Então, Paulo deixa entender em Coríntios que Timóteo é filho espiritual dele. Não foi Eunice quem levou Timóteo à conversão, mas que Paulo é o pai espiritual, é meu filho na fé. Paulo se coloca neste lugar. Então, possivelmente é Paulo quem anuncia o evangelho e Timóteo se converte. Mas há uma influência muito grande desta mulher Eunice. E quando olhamos para tudo que Timóteo se tornou, e como ele se tornou uma bênção para a igreja cristã primitiva, se tornou uma bênção para o ministério de Paulo, nós precisamos lembrar então onde tudo começou. Eunice era uma mulher judia que ensinava as escrituras ao seu filho Timóteo. Era uma mãe que se converteu ao cristianismo e então o seu filho faz o mesmo. Mas Eunice não tinha um casamento ideal. Lembra, Eunice tinha um marido grego. Em nenhum momento nas escrituras está registrado que esse marido se converte e segue a fé cristã. Mas dentro do possível, das suas circunstâncias, Eunice faz escolhas e ela faz o seu melhor. Ela não tinha condição ideal para criar Timóteo na fé judaica e depois na fé cristã. Mas dentro das suas circunstâncias, Eunice enxerga possibilidades e ela faz escolhas e ela faz o seu melhor. Diante dos gregos, como falamos, ela era uma judia. Diante dos judeus, ela estava casada com um grego. Mas ela tem um papel importante na vida de Timóteo. E com isso, ela é bênção na vida dele, e Timóteo pode ser bênção para Paulo, e bênção para a igreja primitiva, e para nós hoje, registrado nas escrituras. Eunice poderia dizer assim, eu nada posso fazer. O que eu posso fazer? Meu marido é grego, esta é minha limitação, e ela cruzar os braços e dizer, ó céus, ó vida, ó azar, como diz no desenho animado, não é mesmo? Ela podia dizer, eu estou casada com esse homem grego, não posso fazer nada, ficar, porque no contexto dos gregos, o papel do pai é muito importante na relação com o filho. Então, pela lógica, Timóteo deveria seguir a crença helenista, seguir aos gregos. Mas não, há uma influência, há uma escolha que Eunice faz de influenciar o seu filho e mantê-lo na fé judaica, que facilita depois, então, para ele aceitar a fé cristã e já ter as bases que ele precisa para ser um discípulo exemplar.
Eunice faz escolhas, ela busca dentro das circunstâncias que ela vive, Eunice busca possibilidades de mudança. Nossa casa é um lugar de possibilidades, amém? Nossa casa, assim como a casa de Eunice, é um lugar de possibilidades. Quando estamos diante das circunstâncias, nós precisamos perceber o que está diante de nós. Olhando para as circunstâncias e desejando mudanças, querendo fazer escolhas, como Eunice fez, nós precisamos perceber 3 características das circunstâncias. A primeira característica das circunstâncias é que tem circunstâncias que podem ser mudadas. Segundo, tem circunstâncias que são uma fatalidade, não temos escolhas diante delas, não temos controle. E terceiro, temos circunstâncias que cercam nossa vida, nas quais nós estamos inseridas, que são incertezas. São as circunstâncias que podem mudar ou não. Não estão em nossas mãos essas mudanças. E não sabemos como elas vão acontecer. Diferente da fatalidade, que já sabemos que é isso e não há possibilidade de mudança. Então, primeiro, há circunstâncias que são fatalidades e não conseguimos fazer intervenções, alguma ingerência de mudança. Segundo, tem circunstâncias em nossa vida que nós podemos fazer escolhas de mudanças quando olhamos para elas e fazer intervenções. Terceiro, há circunstâncias que nós queremos mudar e fazer intervenções, mas precisamos aguardar, são incertezas, não sabemos se vai poder mudar ou não. E queremos olhar um pouquinho que diante das circunstâncias da nossa vida, nós podemos fazer escolhas então. Nós podemos olhar essas circunstâncias, independente se elas são uma fatalidade ou incertezas, nós podemos fazer escolhas. Escolher em que lugar nós queremos ficar, a partir de que lugar nós queremos olhar e reagir diante dessas circunstâncias. Eunice fez este movimento. Eunice identificou que ela não podia mudar o seu marido. E aliás, queridas, não podemos mudar o nosso marido. Só muda quem quer mudar. Ninguém muda ninguém. Mas Eunice olhou para a sua condição do casamento misto. Essa era a condição. Não podia mudar. Esta era a condição. Era uma escolha do marido dela se tornar cristão ou não. Mas Eunice escolheu como mãe influenciar o seu filho por meio da sua vida. Esta escolha ela podia fazer. Então, se eu escolho ficar diante de um movimento de oposição, eu estou diante de uma mudança que eu posso fazer, uma circunstância que eu vivo e eu posso fazer uma intervenção. E eu posso olhar para essa circunstância que é possível de mudar, que está ao meu alcance mudar e pensar assim, eu sei que poderia ser feito, mas não sou eu quem vai fazer, outro deve fazer. Ou me desqualificar. Eu não sou capaz, não consigo, e ficar nesse papel de vítima, me vitimizando, me desqualificando, uma autocomiseração, coitada de mim, estou nessa circunstância, mas não dou o passo que eu posso fazer, que está ao meu alcance de mudar aquela circunstância. Eu não posso mudar o meu marido, mas eu posso me tornar uma esposa melhor, eu posso me relacionar melhor. Eu não posso mudar o meu filho, mas eu posso me relacionar melhor com ele, eu posso me tornar uma mãe melhor. Eu não posso mudar a circunstância financeira de entradas de rendas para minha vida neste momento, talvez tenha essa limitação, mas eu posso mudar a maneira como eu gerencio o que eu tenho, ou eu posso gerar movimentos de buscar uma nova renda. Então, Eunice não se dá por acabada diante daquela circunstância, ela olha para a casa dela como um lugar de possibilidades, para a vida dela como um lugar de possibilidades. E eu posso então escolher como eu vou me colocar diante dessas circunstâncias. E se eu escolher este lugar diante da circunstância, dizer ok, então o que eu posso fazer, eu vou colocar a serviço desse movimento os meus dons, os meus talentos, todo o meu potencial, os meus sonhos, e isso vai gerar um movimento. Eu saio de uma passividade responsabilizando os outros pela situação em que eu estou e eu gero um movimento de mudanças. Eu consigo olhar para aquilo que é possível eu realizar.
Porque minha casa, minha vida precisa ser um lugar de possibilidades, porque é um lugar de possibilidades. Segundo, então eu posso identificar se são uma fatalidade. É uma circunstância que eu vivo que eu não posso mudar. Ok, eu entro num estado de aceitação e digo, não posso mudar. Como vou ressignificar isso? Essa perda. Como posso aprender com ela? Como posso acolher essa perda e dizer, ok, como eu posso lidar com ela sem ficar numa amargura? Sem ficar batendo contra, dando murro em ponta de faca, que não vai resolver a situação, mas vai me adoecer. Agora, eu posso estar diante de uma terceira situação que nós falamos, que são situações que são de incertezas, eu não sei se vão mudar. 50% pode dar certo, 50% pode não dar certo. Pode ser que em 15 dias eu seja demitida pela instabilidade do mercado financeiro e das empresas. Pode ser que não. Então, geralmente, num pensamento pessimista, eu digo, vai tudo acontecer errado comigo, porque comigo só acontecem coisas erradas, Deus só tem o pior, e eu posso ficar neste lugar e já me vitimizando e ficar imobilizada, amargurada, ou com uma ansiedade tremenda que me adoece, porque não tenho controle da situação, quero controlar os detalhes para saber, ou criar circunstâncias para controlar, e isso vai gerando uma limitação, não dou conta, e quando eu me apercebo, vejo, de fato, isso não está nas minhas mãos, porque eu não sou Deus, eu não sei o amanhã, eu só posso viver o dia de hoje, a palavra diz, basta o dia o seu próprio mal. Então, eu vivo este lugar, e posso estar diante de situações de incerteza, o que na nossa época em que vivemos é muito comum. Então, eu preciso escolher, esperar, reconhecendo estas incertezas em minhas circunstâncias, mas tendo a certeza de que eu tenho um Deus. Eu tenho a incerteza das circunstâncias, mas eu tenho a certeza de que eu tenho Deus. Na nossa vida espiritual, nós podemos viver seguras em nossas incertezas. Na nossa vida espiritual, nós podemos viver seguras em nossas incertezas, diz Oswald Chambers no devocional Tudo para Ele. E nessa perspectiva, então, nós podemos deixar tudo com Deus. A maneira como Ele vai agir é gloriosa e Ele vai agir. Então, Ele vai agir com certeza. O que eu preciso fazer é permanecer fiel a Ele e entregar esta incerteza. Então, não andemos ansiosos, mas lancemos diante dele todas as nossas ansiedades, diz a palavra de Deus. Vamos transformar em oração o que são nossas incertezas. Vamos ser a viúva que insistentemente bate na porta diante de um juiz injusto, mas que a ouve, quanto mais nosso Deus, que é um Deus justo, nos ouvirá. Queridas, Eunice, diante das circunstâncias da sua vida, ela identificou o que ela poderia fazer. E isso resultou em um grande ganho. Primeiro, para a vida de Timóteo. Segundo, para o ministério de Paulo. Então, para a igreja cristã primitiva. Eunice identificou possibilidades de mudança em sua vida. Eu quero deixar para você e para mim o convite de caminharmos com duas perguntas. Duas perguntas. Primeiro, faça uma lista das circunstâncias em sua vida para as quais você gostaria de ter mudanças. O que são descontentamentos santos que Deus tem gerado dentro de você? E uma vez que você fez essa lista, identifique, primeiro, o que são circunstâncias que são fatalidades que você não pode alterar. Segundo, o que são possibilidades que você pode alterar, que você pode fazer intervenções e gerar movimentos. Terceiro, o que são circunstâncias que são incertezas, que você não sabe se pode mudar. Faça a lista do que você entende nas suas circunstâncias, que você gostaria de gerar mudança e classifique como esses 3 itens. Segundo, identificadas as circunstâncias que você pode e tem possibilidades de alterar, ore e busque discernimento do que você pode fazer. Quais são as possibilidades que você tem para gerar essas mudanças? Nossa casa é um lugar de possibilidades.
Amém? Que nossa casa seja uma casa de Eunice, uma casa de influência, uma casa de possibilidades. Minha oração é que o Pai nos conduza a serem mulheres que geram mudanças, como Eunice gerou. Um grande abraço e nos siga nas redes sociais.